Beleza, beleza, meu fofucho, beleza, beleza, minha fofucha, que legal que você voltou, seja bem-vindo de volta a mais uma aulinha aqui do professor Rafael Marques. E, meu amigo, hoje a gente vai continuar aquele lance daquele modernização do pensamento mendeliano. A gente pegou um ponto que era em relação ao fato das características ser determinadas por um par de alelos, e agora a gente vai continuar a nossa brincadeira em relação a essa modernização, tá? Então chega junto, vamos nessa! Ok, moçada, segundo grande ponto aqui do nosso bate-papo é que a gente vai comentar que esses alelos, eles se segregam, né? Eles se separam durante a formação dos gametas, principalmente, moçada, um fenômeno que a gente vai chamar de meiose, né? A meiose ocorre um fenômeno extremamente importante, que é a separação dos cromossomos homólogos. Lembra que a gente estava comentando que os genes alelos estão posicionados em cromossomos homólogos? Então, moçada, na hora que a meiose acontece, esses pares de cromossomos homólogos se desfazem, né? Vai um cromossomo homólogo para uma célula, outro cromossomo homólogo para outra. E aí, esse fenômeno, né, ocorre durante um período da meiose conhecido como anáfase 1. É quando você tem a separação dos cromossomos homólogos e, consequentemente, a separação dos alelos. Maravilha! Então, olha só que bacana essa animaçãozinha aqui para nós, moçada. Deixa só ele dar uma voltada aí para gente. Muito bem, acompanha aqui, ó, o cromossomo azul e verde, homólogos, tranquilinho. Em algum momento, a moçada carioteca se desfaz e os homólogos se separam. Opa, Rafa, então quer dizer que foi um homólogo para uma célula, um homólogo para outra, é isso? É isso, fofuchos. Significa dizer ainda mais que foi um alelo para uma célula e um alelo para outra, tá? Então a gente vai comentar que cada cromossomo homólogo apresenta um gene alelo, e a separação deles durante a meiose provoca a separação dos alelos para os gametas distintos. A gente acabou de conversar melhor sobre isso. Por último, meus tchutchucos, a gente chega aqui no ponto número 3, comentando que os fatores, aqueles que o Mendel falava lá atrás, né? Os fatores voltam a se reunir nos descendentes. Realmente, né, moçada? Os fatores voltam a se reunir nos descendentes. Antes se acreditava que isso acontecia na fecundação. Hoje a gente já sabe que acontece numa etapa mais específica, que é a fertilização, tá? Só para a gente conseguir entender melhor, a gente vai dizer, gente, que a concepção de um novo ser vivo, né, a união de duas células e a formação de um novo ser ocorre em duas etapas. A primeira etapa é aquela que a gente conhece já como fecundação, e a segunda é a fertilização. Na fecundação, a gente vai ter a fusão do citoplasma dos dois gametas. É um fenômeno que a gente conhece como plasmogamia, tá? Em um segundo momento é que vai acontecer a fertilização, envolvendo, portanto, a fusão dos núcleos dos dois gametas, né? Um fenômeno que a gente vai chamar de cariogamia. Então você tem o núcleo de um gameta com um alelo, o núcleo do outro gameta com outro alelo. Quando eles dois se fundem, eu formo um núcleo diploide com pares de cromossomos homólogos e, consequentemente, pares de genes alelos. Maravilhoso. Uma coisa legal para nós aqui, moçada, é um lance conhecido como quadro de Pinet. O quadro de Pinet foi uma forma de organizar esse lance de separa os alelos para os gametas, depois junta os alelos novamente após a fertilização. Então, o quadro de Pinet ele já traz isso assim bem organizado para a gente, e a gente só tem que entender o que ele significa, né? Aqui, ó, moçada, eu estou colocando para a gente os gametas masculinos, né? Aqui eu estou colocando um gameta masculino que tem asão e um gameta masculino que tem azinho, tá? Ali em cima, olha só que legal, eu estou representando os gametas maternos, o óvulo aqui, ó. Olha que legal, o óvulo com azinho,
óvulo com lãzinho. Aí, moçada, depois que eu descobri os gametas dos parentais, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as fecundações. Então eu vou pegar, por exemplo, ó, esse gameta aqui, ó, masculino, e vou fecundar com esse feminino. Qual é o resultado da parada? O resultado é a formação de um descendente heterozigoto, azão do pai, azinho da mãe. Né? Uma outra possibilidade é você pegar o outro gameta paterno e cruzar com o gameta feminino. Resultado disso, gente, ó, a formação de um descendente homozigoto recessivo, azinho do pai, azinho da mãe. Esses aqui, ó, coloca pra mim aí. Esses aqui é o famoso quadro de Pinet. Oi, quadro de Pinet. Ele veio para ajudar, né, moçada? Veio para organizar esse lance da formação dos gametas e as fecundações possíveis, tá? Muito bem, moçada, para a gente fechar essa modernização do pensamento de Mendel, a gente vai mencionar a existência de um camarada chamado Thomas Morgan. Ele vai ser um pesquisador que a gente vai comentar lá no final da genética, quando estiver falando em mapas cromossômicos, mas ele introduz em 1910, isso já na era pós-Mendel, né, a teoria cromossômica, né, da herança, né? Então ele afirma que os genes estão localizados nos cromossomos. Ele é o primeiro a fazer isso, e ele teve essa ideia porque antes dele ninguém sabia onde os genes estavam, né? Ninguém sabia onde os fatores estavam. Então ele que consegue imaginar que esses fatores estariam nos cromossomos, né? E aí ele chegou a essa conclusão porque ele percebe que o comportamento dos fatores que se separam, né, é exatamente igual ao comportamento dos cromossomos na meiose. O cromossomo é visível, né? Os fatores eu não tinha como vê-los, né, na célula. Então ele pensou, poxa, se Mendel dizia que o fator separava e os cromossomos se separam durante a meiose, é porque provavelmente esses fatores estão posicionados no interior dos cromossomos, né? Então aqui eu tenho um cromossomo com o gene R, no caso a versão dominante do gene R. Aqui eu tenho um cromossomo com o gene Rzinho. Perceba você que durante o processo de divisão, o cromossomo com Rzão vem para uma célula, o cromossomo com Rzinho vem para outra, né? Mostrando justamente aquilo que a gente estava mencionando nas discussões anteriores, né? Então, é importante a gente perceber que a primeira lei de Mendel ela só se aplica a organismos diploides, né? Organismos diploides são aqueles que têm pares de fatores, né? O lance das características ser determinadas por pares de alelos, né? Só dá certo se eu estiver analisando um organismo diploide, né? Então, situações em que o mendelismo não se aplica. Quando você tem organismos poliploides, né? Triploides, tetraploides, pentaploides. Quando você tem organismos haploides, também você não vai ter pares de alelos. E por último, o DNA mitocondrial, que é haploide, né? Todas as bactérias são haploides, as mitocôndrias são descendentes de bactérias, e aí elas acabam sendo haploides também na conversa. Tranquilinho, tranquilinho, beleza, moçada? Então, a gente está aumentando o nível de complexidade do nosso bate-papo, né? Você já está sentindo aí que a parada já está entrando num nível bom, num ritmo bom, mas se a gente for construindo aos poucos, eu tenho certeza que a gente vai chegar no nível máximo da genética e você vai estar achando tudo muito tranquilinho. Falou, moçada? Então, ó, vou deixar um grande abraço e até a próxima. Falou!